Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Modo Franqueador. Hoje eu decidi colocar até um paletó, porque o assunto é sério e a minha convidada é de peso. Hoje a gente vai falar sobre jurídico de franquias e para isso eu vou conversar com a doutora Mayla Amorim. Ela que é advogada especializada em direito empresarial com foco em franquias, contratos, propriedade intelectual e arbitragem. Doutora Mayla, muito obrigado por aceitar o nosso convite e compartilhar um pouquinho do teu conhecimento. Eu que estou honrada de estar aqui participando desse podcast com você e é um prazer estar com o público do Modo Franqueador. Mayla, eu queria primeiro que você se apresentasse um pouco, contasse um pouquinho da tua trajetória para chegar até onde você está hoje, né? E aí a gente continua aqui com o nosso bate-papo. Combinado. Eu sou a Mayla, eu sou advogada, estou aí atuando com franquias há pelo menos 10 anos. Eu sou especialista em contratos, arbitragem, mediação, propriedade intelectual e toda a área empresarial. Eu tenho pós-graduação em propriedade intelectual e uma vasta coleção de cursos aí voltado para a área empresarial com foco em franquias e contratos. Perfeito. E como o nosso assunto principal aqui ele é focado em franquias, em franchising, eu queria que você contasse para a gente quais que são as competências essenciais que um advogado aí com foco em franquias precisa ter e qual que é a sua importância. Então, além de saber sobre a lei, é importante também ter as experiências, né? Um advogado que preze pela atuação dele no ramo de franquias, do franchising, ele vai sempre procurar se especializar com alguns cursos. Ainda são poucos, tem bastante na ABF, tem alguns voltados para mediação, mas infelizmente que eu acho super necessário, ainda não tem uma pós-graduação voltada para franquias, principalmente sobre o aspecto jurídico. Tem muitos outros cursos MBAs que falam sobre a franquia como um negócio, né? Então vai dar aquela visão de como formatar, o que você precisa ali ter para montar um negócio, para estruturar, mas não sobre o aspecto legal. O aspecto legal hoje em dia as pessoas olham, tem a lei e é isso. Um advogado de franquias, ele vai atrás de se especializar com as ramificações. Tem a legislação, mas ele vai atrás de saber como que ele constrói um bom documento, um bom contrato, uma boa circular de oferta de franquia, o que é necessário ali para ele resguardar o cliente dele com todas as informações que a lei exige, as melhores práticas, porque a lei te impõe algumas obrigações para você dar publicidade do seu negócio, mas quais as melhores práticas no mercado? Como que eu posso deixar aquele documento acessível para o franqueado que está interessado? Bom, então o grande MBA aqui acaba sendo na prática, né, na experiência do dia a dia. E me fala um pouquinho então da importância desse advogado aí que conseguiu, né, a partir da prática, entender e prestar uma boa consultoria aí para quem for necessário. É importante lembrar que a franquia ela tem condições atípicas. Então, o advogado ele vai ali entender o que realmente é, por exemplo, uma multa abusiva, partindo da visão tradicional de mercado, para quem não atua especificamente com franquias, de repente algumas condições na circular de oferta, no contrato de franquia, grite aos olhos, né, daquele advogado que não é atuante. Ele olha e fala, isso é demais, tá abusivo, mas realmente é abusivo? Um advogado de franquia, uma pessoa especializada para ler aquele documento, vai te fazer entender, tanto como franqueador como franqueado, se faz sentido. A franquia, ela é um risco para todas as partes, só que é um risco que se assume, certo? Igual a todos os negócios. Sim. Você recebe um negócio formatado e você vai olhar e falar, faz sentido eu seguir do jeito que tá? Se faz sentido, você toma aquilo e bota para frente. O advogado ele tem o papel de olhar e falar, olha, os riscos são estes. Tá tudo certo para você? Siga em frente. Os riscos são estes. Algum gap? Alguma coisa aqui que te impede de avançar? Me impede. Então, não vá para franquias. Sim. Franquia não é para todo o perfil, né? Então, acho que isso é um ponto de
de partida ali para o advogado realmente faz sentido para o seu cliente entrar e virar um franqueador ou se tornar um franqueado de determinada rede? Sim. E essa experiência, ela é crucial para o advogado passar para a pessoa do cliente dele. Estes itens aqui fazem parte do que a lei exige da franqueadora. Faz sentido para você? Ok. Legal que você está trazendo aqui duas perspectivas, né? A do franqueador, que precisa de um advogado aí para construir, né, todas as documentações, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas também a perspectiva de quem está comprando a franquia. Então, você recomenda também que quem está comprando a franquia tenha um advogado para analisar esse contrato também, ou é algo mais simples? Com certeza um advogado especializado, tanto para a franqueadora, para estruturar circular de oferta de franquia de acordo com a legislação, e não só a legislação, mas estruturar um documento acessível, um documento claro e objetivo do que é aquele negócio e todas as etapas, quanto para o franqueado, para o candidato interessado. Às vezes a gente se depara com ótimos negócios e ele não avança porque o advogado não tem a expertise necessária para tranquilizar o cliente dele. Qual é a expertise necessária? O advogado tem a obrigação de falar para o cliente dele, isso é um risco, isso daqui é prática de mercado, isso daqui é obrigação legal. Sim. Às vezes, por não ter essa experiência, o advogado olha e fala, isso daqui é abusivo, isso daqui nunca vi acontecer, e na prática ali, o advogado tendo a experiência do franchising, da franquia, ele vai olhar e falar, tá tudo de acordo com o esperado, a prática de mercado é essa, faz sentido esse negócio para você? Avance, né? Às vezes o ponto ali entre um negócio fechado é um advogado que não entende. Sim. E o contrário também, né? Às vezes o cliente ele atinge aquela expectativa por conta de um advogado que entende o contrato de franquia, que entende a legislação, entende o mercado e toda a atuação necessária para um negócio dar certo ou não. Entendi. Então, imagino, né, que o franqueador ele tem aí um contrato padrão e tem essa análise depois posterior, né, de quem está interessado em comprar a franquia. E na prática, acabam tendo mudanças? É possível ter exceções em um contrato de franquias ou ele acaba sendo o mesmo contrato para todos os franqueados? Eu quero saber da vida real, né? Porque eu sei que a consultoria vai falar, não, tem que ser tudo igual, não tem exceção. Mas na prática, o que você já viu? Na prática, existe sim a possibilidade de se alterar um contrato de franquia. Isso acontece. Não é no início, não é no começo de uma franqueadora, ela vai disponibilizar modelos padrões, os franqueados estão de acordo, mas à medida que ela vai abocanhando o mercado, que ela vai crescendo, faz necessário para um ou para outro ceder algum ponto, como, de repente, um período de não compete, uma multa. Se a franqueadora, ela olha para o franqueado, porque o cliente da franqueadora é o franqueado, se ela olha e fala, vale a pena eu flexibilizar aqui, por que não fazer, né? Sim. Por mais que tenha o contrato, tenha toda uma instrução de não alteração, porque é um modelo de negócio, está fechadinho ali, o contrato já vai pronto, na circular de oferta de franquia, o cliente da franqueadora, o franqueado, tendo acesso a essa documentação, viu que não faz sentido para ele não é obrigado a seguir, né? Só que existem pontos que você deixa ali de ter um bom franqueado por conta de um prazo, de repente, que você pode ajustar de 10 para 30 dias, de 6 meses para 1 ano. Então, esses ajustes que não fazem uma alteração no negócio, isso acontece. Não afeta a isonomia, né, de tratamento entre os Exatamente. franqueados, né? Não vai ter, eu não vou flexibilizar de 10 dias para 30 dias na apresentação de um relatório. Não. Você precisa de 30 dias? Te dou 30 dias, não tem problema. O que não pode, de repente, eu tenho um modelo de negócio para ser estruturado em tantos metros quadrados e eu vou reduzir pela metade para te fazer caber. Aí você já muda toda a estrutura de um negócio, né? Sim.
Então, essas alterações, elas existem. Perfeito. Doutora Mayla, vamos pensar agora naquele franqueador que está começando, que ele não tem ainda aí os instrumentos jurídicos prontos, né? Eu queria que você contasse aqui quais que são esses documentos que precisam ser elaborados e qual que de fato, né, então, é o papel desse advogado de franquias. Bem, o advogado, ele precisa seguir passo a passo da legislação, né, de franquias. Começa ali com a circular de oferta de franquia e dentro deste documento existem alguns itens que são indispensáveis. Ali você dá publicidade do seu negócio. Dentro desse documento você pode ter um pré-contrato, se fizer sentido para o seu negócio, se você tiver alguns itens antes de firmar um contrato de franquia, você tem um pré-contrato e um contrato de franquia que ele já fica público para o público-alvo daquele franqueador. O advogado especialista em franquia, ele vai seguir passo a passo da legislação e ele vai procurar estruturar o contrato e o pré-contrato e toda a circular da melhor forma, de uma forma clara, objetiva, que não deixe o cliente final daquele documento em dúvida, que não deixe com receios, total transparência. Tem multas, tem prazos, existem prazos e tá tudo ali estipulado. Então, é uma obrigação legal, mas também é uma função do advogado especialista em franquia trazer esse documento da melhor forma, da forma clara, objetiva, que atenda o franqueador, que tenha um conhecimento consolidado e uma boa redação para atingir o público-alvo, que é o franqueado. Você poderia me dar um exemplo assim de quando que um pré-contrato de franquia ele é importante? Porque eu sei que tem franqueadoras que vão direto, né, da circular de oferta para o contrato. Quando que seria importante ter um pré-contrato? Quando envolve uma construção mais robusta, quando realmente precisa ali partir de uma construção ou de uma reforma expressiva. E não que isso não possa ir direto para um contrato de franquia. Dentro do contrato de franquia, você pode estipular todos os prazos, né? Mas o contrato de franquia, ele envolve ali, de repente, uma multa mais agressiva, uma não concorrência, uma quarentena, né, de atuação. Então, para aquele momento de pré-contrato, essas cláusulas mais expressivas, que trazem mais peso para o negócio, elas não são incluídas, né? Sim. Então, você não vai impedir se de repente a pessoa ali no correr de um pré-contrato ela vê que não faz sentido, ou de repente ela não conseguiu construir, não conseguiu aprovação, financiamento, que seja, você não vai impedir aquela pessoa de procurar um outro negócio. E o pré-contrato, ele te garante ali alguns prazos para constituição de pessoa jurídica, que é importante para um contrato de franquia, a constituição ali de documentos internos para você avançar para o contrato de franquia já com tudo aquilo construído. Já tem uma pessoa jurídica para tocar o negócio, já tem endereço, já tem, de repente, até aonde o consumidor final do franqueado pode buscar ele. Já tem todas estas especificações no contrato de franquia. E para isso se constituir de uma forma, a título de linha do tempo mesmo, que não te dê um retrabalho, que não te dê ali, vou firmar o contrato com a pessoa física, depois você vai precisar aditar. Ou então vou firmar já direto o contrato de franquia. E de repente a pessoa desiste, vê que o negócio não faz sentido. Aí você precisa negociar multa, negociar cláusula de não concorrência, de não compete. Como que fica? Então tem esse período de pré-contrato, talvez até um período de amadurecer o negócio, né? Porque você o franqueado, ele busca ali, eu quero uma franquia, estuda por um período. É um período assim de deslumbre, de repente, dependendo do perfil, principalmente para quem está procurando o primeiro negócio. E o período de pré-contrato é um período de amadurecimento, é onde a coisa fica séria, né?
opa, eu tenho gasto com advogado para isso, eu tenho gasto com contabilidade para isso, eu tenho impostos. Faz sentido eu avançar? Faz sentido eu recuar, eu desistir? Pré-contrato é um ótimo documento para essas métricas, né? Sim. E falando sobre timing de disponibilização dos documentos, né? Você precisa aí entregar uma circular de oferta. Qual que é o tempo que ele tem para analisar essa circular? E na média, assim, se é que a gente pode ter uma média, entre o momento que você então entregou a circular até ele assinar um pré-contrato, tem um prazo médio para isso acontecer? Existe entre a assinatura a ciência, a lei não fala, você precisa assinar a circular de oferta de franquia, mas é prática comum do mercado ter a circular de oferta assinada, né, para você ter uma construção de documentos ali adequada com data, ó, dia 27 de dezembro de 2024, assinada a circular de oferta de franquia. Conta-se obrigatoriamente 10 dias até a assinatura de qualquer outro documento, como um pré-contrato ou contrato de franquia, e pagamentos, né? Antes disso, não pode se receber nada do franqueado, Sim. do candidato. E o prazo entre assinatura de circular de oferta de franquia é prazo mínimo. Você não tem um prazo máximo. A não ser, que é uma boa prática que eu tenho, que você tenha uma alteração na circular de oferta de franquia. Se aquele candidato assinou com você hoje e ainda não firmou por 6 meses, você teve uma alteração expressiva na sua COF, aí você volta a circular a COF e segue para pré-contrato, contrato de franquia. Não tem prazo máximo, né? Tem o prazo ali mínimo de 10 dias e um prazo que de repente teve uma mudança. De ano para ano você precisa incluir os resultados da franqueadora. Atualiza. Assina de novo. Ah, mas eu preciso assinar de novo? Para segurança jurídica, sim. Sim, sim. Advogado, né, tá aí sempre para resguardar aí as partes. E você falou que o período de pré-contrato, ele pode ser também um período de amadurecimento da relação, né? Mas nesse período, normalmente, o franqueado ele já fez um desembolso, ele pagou a taxa de franquia ou pagou uma parte dela, enfim. Quais são os riscos nesse momento? Porque se ele já fez um desembolso, ele pode desistir e pegar esse dinheiro de volta? Como é que funciona na prática? A prática segue o que está escrito. O candidato ele vai receber a circular e dentro daquela circular de oferta vai ter o documento que vai reger aquele período de atuação de franqueado, de candidato, né? Enquanto não firmar um contrato de franquia, ele é um candidato a franqueado. E o franqueador? O franqueador pode colocar ali que não devolve, que devolve 50%. Por quê? Esta taxa de franquia, ela financia o período ali de implantação. É um período que você dá um suporte, mostra um pouquinho sobre o seu negócio, já dá uma abertura maior para o franqueado, que se ele desiste, ele pode se tornar um risco para o seu negócio. De repente, né? Sim, o que não é difícil de acontecer. Em pequenas cidades e cidades interioranas, as pessoas desbravam a cidade grande, vão atrás de negócios, levam para as pequenas cidades e de repente o franqueador, ele procura aquela cidade para expandir, ele tem um concorrente que é a mesma coisa. Como que ele fez? Ah, ele já foi um candidato, né? Então essa taxa ela pode não ser devolvida, pode ser parcialmente devolvida. Isso está escrito antes do candidato firmar um pré-contrato ou um contrato de franquia. Ou seja, existem então diferenças de franqueadora para franqueadora. O grande ponto é o que a franqueadora decidiu juntamente com o advogado especialista é o que vai ser seguido, porque senão a gente fere a isonomia de tratamento entre franqueados e vira uma bagunça, né? Exatamente. E Mário, eu queria que você falasse quais que são os elementos principais de uma circular de oferta de franquia. Eu sei que eu já vi circulares, né? Pode ser um documento bem extenso, mas eu queria que você falasse o que realmente tem que ter ali dentro, o que não pode faltar. Bem,
Existe um artigo, o segundo da Lei de Franquias, com apenas 23 incisos. Nada dali pode faltar, né? Mas acho que o crucial, o mais importante para você saber formatar uma franquia, além do que a lei já te obriga a dizer, é você entender do negócio do seu cliente para você transcrever, né? Entender minúcias, porque aquele é o documento inicial. Todo mundo que quiser saber sobre aquela franquia, como que eu vou desempenhar? Tem multa? Como que eu preciso ser para ser aprovado como franqueado? Porque existe a aprovação. Sim. Ou não de um franqueado. Quais os itens, os requisitos, o tanto que eu preciso desembolsar? A lei, ela já te fala, ó, aqui 23 incisos para você ler, né? Só que desenhe bem o seu contrato, desenhe bem a sua circular de oferta de franquia. Acho que mais do que o rosto de uma franquia, uma circular de oferta diz muito sobre quem criou ela, né? Entendeu do negócio. Às vezes, alguns ruídos que surgem ao longo da relação é por conta de uma frase não tão bem escrita, uma explicação não tão bem feita. A lei, ela já mastiga para você. Você precisa falar sobre taxa de publicidade, você precisa falar do perfil do franqueado. Isso já está escrito. Você não precisa criar roda, vamos dizer assim. Só que você precisa entender do negócio do seu cliente. Entendi. Você vai construir a circular de oferta de uma pessoa, de um negócio, entenda o que você está escrevendo. Saiba, aqui é atuação de operação, aqui é atuação de implantação, aqui como que é, como que não é, o que pode, o que não pode. Isso traz peso para uma circular de oferta de franquia. Isso faz filtro. Às vezes a gente pensa, todo mundo pode ser franqueado. Não, nem todo mundo pode ser franqueado. E é a circular de oferta de franquia que faz esse filtro. Ela bem escrita, ela bem redigida, seguindo todos os passos que a legislação exige, e você aplicando as melhores práticas de mercado, uma linguagem acessível, você desenha ali uma franquia bem estruturada, uma rede consolidada. Problemas existem, mas com um mínimo de problema. Entendi. Então, acho que são duas coisas fundamentais que eu peguei aqui, né? Uma, de fato, você tem que entender da lei de franquias. Segundo, você tem que entender do negócio do teu cliente, né? É impressionante como a gente acaba conhecendo, né, ao longo da nossa vida, né, pessoas que pegam aí uma circular de oferta de franquia de um negócio e tenta adaptar para outro negócio e sem ser um advogado ainda, né? Eu já vi isso acontecer algumas vezes. E imagina que talvez um advogado especializado talvez possa ter cometido algum equívoco no meio de um contrato. Vamos trazer isso como uma possibilidade. Então imagina quem não entende então de franchising e não é especializado aí de fato, né, no segmento. Tendo isso em vista, eu queria que você contasse um pouco para a gente quais são os principais erros que você já viu, né, que podem acontecer dentro aí de uma circular de oferta de franquia, até mesmo no contrato. Bem, dentro de uma circular de franquia, o maior erro é você não ser claro, não seguir a lei, porque está expresso, você é obrigado. Ah, mas eu gostaria de não incluir, de repente, os meus resultados, os meus 2 últimos anos. Não é uma opção, né? Então, quando o rol ali ele é taxativo, você tem que ter isso, isso e isso. E de repente o advogado ele olha, ele assume um risco. O advogado não gosta de assumir risco, né? Mas vamos dizer assim, assume um risco de seguir o documento sem aquela informação. Aquilo vira um risco jurídico para aquela relação até o fim. E quando que é o fim? A gente não sabe. Pode ser ali em fase de pré-contrato, pode ser depois de 10 anos de relação contratual. O maior erro é você não seguir a legislação, não colocar o que é necessário. E a lei ela é tão específica que ela te fala, tem que ser em português, tem que ter local e data. Então, se você deixa passar um desses itens, você prejudica toda uma relação.
você pode ter aí a nulidade do contrato. Com certeza. Com certeza. Você pode, de repente, passar por períodos de turbulência com entre franqueado e franqueador, ir para um litígio e o franqueado sair ganhando em face do franqueador por conta de deixou de constar uma taxa, deixou de constar uma data. Digo até não na construção, mas deixou de ter o documento da COF com o registro de que o franqueado teve aquele acesso àquele documento. Sim. Isso é muito comum, infelizmente. Cadê a circular de oferta deste contrato, dessa franquia? Não tem, se perdeu. Como? A construção documental de uma rede de franquia, ela começa com a assinatura, com a comprovação, um AR, alguma forma de comprovar que o franqueado recebeu a circular de oferta de franquia. Não é com a assinatura do pré-contrato, não é com a assinatura do contrato de franquia, não é. Precisa ter aquele documento. Andrews, tô aqui a circular de oferta de franquia. Você assina aqui para mim? Recebido em tal data? Sabe, eu, Andrews, recebi a circular de oferta de franquia da Maia. Hoje os meios digitais facilitaram muito isso, muito. Né? Os aplicativos que a gente sabe que existem hoje aí de documentação. Muito. Isso é ótimo para quem trabalha na parte do franchising, de estruturar a documentação da franqueadora. É ótimo para quem tem meios digitais, meios nuvens, né? Porque você não precisa mais subir arquivos ali de sei lá quantos megas e você perde. É ótimo em todos os sentidos. E principalmente, e o mais importante, segurança jurídica. Sim. Não vou usar um meio digital. Tudo bem, imprime e assina, mas tenha. Bom, o que a gente sempre busca é não precisar usar os contratos, mas a gente sabe que acabam existindo aí alguns conflitos aí no meio da relação entre franqueado e franqueador. Queria que você falasse um pouquinho como que funciona essa gestão de conflitos e você, se tiver algum exemplo para trazer para a gente, o que você já presenciou e como é que foi o desfecho. Bem, é o que você falou, né? A gente procura não utilizar o contrato, toda a documentação é para quando a coisa dá errado, né? Enquanto a relação tá correndo bem, ninguém... Eu conheci uma pessoa que gostava muito de fazer analogia com casamento. Ninguém fica procurando a certidão toda hora. Nossa, estamos casados. Só para lembrar aqui. Estamos casados. O contrato é realmente para quando não desandou, né? Que aí você procura o documento e fala, olha, aqui está escrito assim, aqui está escrito desse jeito, você precisa cumprir isso daqui. Isso faz parte da rotina de franquia. Você vai se deparar com ótimos clientes em ambos os âmbitos, franqueador, franqueado, só que o conflito, ele existe na vida, em tudo, em franquia também. É ótimo para um advogado de franquia lidar com um conflito de franquia. Isso não é ruim. As pessoas olham e elas falam, ai meu Deus, um conflito, eu preciso... Aproveita para desenvolver. Qual a saída? Como você pode fazer? Como que você lê aquela situação? É uma situação que pode ser recorrente? É uma situação única que você vai trabalhar, desenvolver ali argumentos e nunca mais vai acontecer? Mas se desenvolva, é ótimo para um franqueado, para um advogado, seja de franqueado ou de franqueador, participar de um conflito. Isso vai gerar inteligência para a franqueadora também, né? Para todas as áreas, para todas as partes, porque é como a vida, né? A gente vai amadurecendo, vai lidando com algumas coisinhas e na franquia existem conflitos e são muitos que acontecem uma vez e nunca mais. Aí às vezes o advogado pensa, ai, poxa, por que vou ter que participar? Ou então o franqueado, ele olha e fala, eu quero um suporte de um advogado. E o advogado, de repente, quando não tem a expertise necessária, não, esse assunto, é de tal área. Não, esse não é jurídico, é de tal... Participa, não tem problema você participar. Não é jurídico, mas entra lá na reunião. Sim. Mas eu vou só escutar. Você vai estar aprendendo.
Não, eu já tive casos, situações que a franqueadora errou ali numa venda, que faz parte também. O franqueado não conseguiu se manter. Ele ainda era um candidato, mas ele não conseguiu. Ele passou pela pandemia, aumento de preço e não conseguiu se manter nos termos que a franqueadora passou para ele. A situação foi escalando, virou uma troca de tons agressivos ali, né? E o papel do advogado na reunião foi simplesmente, por 5 segundos, bater na mesa e falar: olha, essa parte fez isso, essa parte fez aquilo, o que vocês querem? É um distrato? Vamos para um distrato. Esse era o papel do advogado. Não era ali fazer uma mediação, não, ó, ceda aqui, cede aqui também. De repente é só falar: gente, acabou a relação, não tem mais nada, não tem para onde seguir, vamos distratar. Sim. Os termos do documento é esse. Teve um erro? Teve um erro, então você vai ser indenizado assim. Ok? Ok. As partes concordando, vida que segue, foi feito distrato, cada um para o seu lado. Franqueador errou? Errou. Franqueado tentou? Tentou. De repente, num erro da franqueadora, ele tentou: eu quero ser indenizado, de repente eu quero R$1 milhão, eu quero 2 milhões pelo transtorno. Falar: olha, estava tudo escrito, teve um erro, nós passamos por uma situação atípica, vamos colocar o pé no chão? Às vezes, muitas das vezes, o advogado de franquia, ele tendo a expertise, ele consegue equilibrar para os dois lados, ele vira ali uma balança. Então ele consegue deixar as partes de forma igualitária resolverem um problema. E às vezes, muitas das vezes, ele que vai resolver. Sim. Se ele não tem conhecimento da área, foi um problema em expansão, foi um problema em implantação, foi um problema, um ruído interno. Se ele não sabe isso, e aí eu entro num ponto, se ele não tem relacionamento com o cliente dele, nem uma reunião que envolva o advogado, a situação se resolve. Maila, eu queria que você, assim, né, eu entendi já que é muito importante o processo inicial de confecção, né, da circular de oferta de franquia, contrato, pré-contrato, depois também é importante entender da gestão do relacionamento, né, para aplicar, mediar tudo que acontece aí na relação. E o que você recomendaria para um franqueador, então, que precisa contratar um advogado de franquias? Na verdade, eu queria que você me dissesse o seguinte: a recomendação e se você acha mais importante ele contratar um advogado para estar dentro da franqueadora ou é melhor terceirizar, se tem um momento para isso acontecer? Então vamos pelo início da sua pergunta. O mais importante para um franqueador procurar por um advogado é que ele seja especialista na área de franquias. Para ele ter um know-how ali de situações que possam contribuir para o franqueador. Seja no começo, seja um franqueador que já tenha um caminho já traçado, ou alguém já mais experiente no mercado. Um especialista em franquias, ele vai contribuir e muito para o seu relacionamento interno, externo, visão de mercado, assumir riscos, porque os riscos eles são necessários e às vezes a gente precisa olhar e falar: vou perder dinheiro, mas qual é o mínimo de dinheiro que eu vou perder ali? Acontece. Fiz um preposto, um funcionário da franqueadora cometeu um erro, vai ter um processo. Qual a melhor forma de seguir com aquele processo? O advogado com experiência em franquia, no franchising, ele vai contribuir muito para o negócio. Num começo de relacionamento, o advogado é quase que uma obrigação. Eu acho que o advogado tem até um receio, né, de se tornar amigo dos seus clientes, né? Mas eu acho que isso é crucial. Você se interessar. Senta aqui, me conta do seu negócio, quais são as suas dores? Mas não é jurídico. Não tem problema. Me conta o que te dói, me conta o que te deixa orgulhoso. Queira saber do negócio do seu cliente. Esteja próximo. Mas eu tenho um escritório muito grande. Então, designa alguém para ser aquela pessoa. Não fica movendo cadeiras. Isso machuca muito o cliente, seja franqueado, seja franqueador.
a cada reunião uma pessoa diferente, a cada situação você ter que recomeçar, contar toda a história de novo, isso desgasta. Então, tem um escritório muito grande, a Mayla vai ser a pessoa que vai te atender. Ela vai te atender ali por X tempo, a nossa expectativa. Se acontecer algum problema, a gente troca. Mas evita essa troca. Cada hora, cada reunião que eu vou te atender é uma pessoa. Você vai ter que explicar em todas as reuniões. Eu sou fulana de tal, faço isso, faço aquilo. Isso desgasta muito. Então, é muito importante que você, sendo um advogado, de repente num escritório menor, conheça seu cliente. Numa advocacia, num escritório maior, tem um foco ali, mas conheça o seu cliente, seja franqueador, seja franqueado. E a franqueadora, ela ter um profissional dentro da rede dela é importantíssimo. Porque o profissional ele vai saber solucionar alguns pontos que são de mínimo risco, um ruído de comunicação. Não é incomum que algumas áreas já queiram subir para jurídico, manda para o jurídico. Isso não é incomum. Só que o advogado ele vai saber, o especialista vai saber o tom. De repente é um deslize assim mínimo que o franqueado teve em relação ao franqueador, vai saber que não precisa ser tão enérgico. Vamos lá notificar. De repente é só uma comunicação, uma visita. Manda alguém, vai conversar, vai sentir a dor daquele franqueado. E como que a franqueadora olha e fala, não, realmente, peraí, se o advogado falou, então a gente não precisa partir de repente para uma notificação, para um processo, não precisa para um litígio. Sim. Isso o advogado interno vai conseguir sentir. Claro, tem algumas atuações que são as atuações de massa, né? O franqueado ele lida muito com o consumidor final. Ele é o responsável por lidar com o consumidor final daquele produto, daquele negócio. O cliente do franqueador é o franqueado e o cliente do franqueado é o consumidor final. Então, se de repente a franquia resolve assumir ou indicar um escritório para o franqueado, pode ser um terceirizado, não precisa ser alguém, é só aquela pessoa. A franqueadora pode olhar e falar, existem essas pessoas que você pode recorrer. E é um terceiro, é escritório de massa, de repente você não vai ter aquela aproximação tão querida, né, por todos nós de sermos atendidos como únicos, porque isso é importante para o ser humano. Mas eu vejo que um advogado especialista para ambas as partes, franqueador ou franqueada, é importante. Um advogado interno para atuação na franquia, documentos, reuniões internas é importante. E o que é recorrente, o que é de volume, isso talvez não faça sentido ficar na franqueadora, né? Porque problemas eles desgastam. Mas se você pode ter um volume de problemas que já sabe qual é o caminho, você já sabe como atuar, designa, terceiriza. Eu tenho X problemas e todas as franquias me trazem esse problema, então eu vou terceirizar. Porque aquilo sobrecarrega o profissional que pode ser um suporte excelente em outras áreas, numa área mais estratégica, em fechar um negócio, em dar uma orientação aqui, um documento ali, e de repente aquela massa ela acaba atrapalhando. Entendi. É algo que é técnico, mas é bem operacional, né? Então é aquele Exato. tipo de coisa que você consegue aí terceirizar e até recomendado. Bom, a gente tem um universo que a gente poderia explorar aqui quando a gente fala de jurídico de franquias. Podia aproveitar mais aqui a presença da doutora Mayla, mas eu vou pedir para ela compartilhar então os contatos dela, caso você queira entrar em contato direto e aprender um pouquinho mais ou até mesmo contratar os serviços da doutora. Bem, à medida que os inscritos forem chegando, nós traremos outros assuntos, né? E vocês podem me encontrar no LinkedIn, lá eu estou como Mayla Nascimento Costa Amorim. Tem e-mail e WhatsApp e fique à vontade para me contactar. Muito bem, e se você ainda não é inscrito aqui no canal Modo Franqueador, eu te convido para se inscrever, porque toda semana a gente traz conteúdo novo e relevante. Eu espero que você tenha gostado do que a gente trouxe hoje e, Mayla, mais uma vez, obrigado pela presença. Eu que agradeço, um prazer.